Vamos sentar? O mais velho senta com encosto, né? Foi isso. Ufa, achei que ia ser eu naquela cadeira ali. Só eu, não, diferente. Boa noite, pessoal. Bom, gente, o Lucas, a gente tem uma caminhada de amizade aí há bastante tempo. E o Lucas, ele veio aqui porque ele vai contar a história dele. Lucas, o que suicídio tem a ver com você? Pois é engraçado. Eu não sei se tem alguém aqui que me conhece, mas a maior parte das pessoas que me conhece, poucas sabem sobre isso, que eu tenho uma ligação com isso, né? E, normalmente, quando as pessoas descobrem, elas falam, nossa, você? Não é possível. Mas, pois é, eu, em 2010, tive uma desilusão. Eu tinha 19 anos, uma desilusão típica de um jovem, uma desilusão amorosa, que está ligada à rejeição, que está ligada àquela dorzinha de corno, né? Que muitos conhecem, e que a gente tira sarro, naturalmente a gente dá risada. Mas eu me envolvi com uma garota, ela tinha terminado um relacionamento longo, há pouco tempo, quando eu a conheci. E a gente logo, depois de um mês a gente se conhecer, a gente começou a se relacionar, e aí começamos a namorar e tal, e eu fiquei perdidamente apaixonado por ela. E, enfim, o que aconteceu é previsível. Ela tinha tido um namoro de 8 anos, ela já tinha comprado coisa para casar e tal, e eu, muito louco, me aventurei nessa, né? O que aconteceu é que aí, depois de 1 mês e meio que a gente estava junto, o cara voltou, e ela, insegura, porque tinha tomado bota do cara, então ela voltou com o cara, mas não me contou, então me deixou meio ali, era um relacionamento à distância, ela morava em Ribeirão Preto. E aí eu fui descobrir depois, pela bênção que é o Facebook, né? E descobri, e aí foi aquela choradeira toda e tal. E aí, assim, eu acho que esse foi onde gravou, mas, na verdade, tinha todo um contexto. Eu estava desempregado, fazia poucos meses, eu era novo, então era difícil, não tinha começado faculdade, então, naquela época, esse lance do jovem aprendiz era uma coisa muito nova, então era difícil se colocar no mercado com 19 anos, sem nenhuma formação, sem nenhuma experiência. E aí, difícil de arrumar emprego, e aí você fica desocupado, o ócio também contribuiu muito. E aí teve um dia, aí eu fui entrando num quadro de depressão, de ficar em casa, de quase não sair do meu quarto, de ficar na cama, principalmente depois que aconteceu isso, né? Então eu ficava o dia inteiro em casa chorando. E teve um certo momento onde ela me ligava muito, mesmo depois de ter descobrido, e a gente ter brigado e ter terminado tudo, ela ficava me ligando. Não, eu não queria. Essa menina, vocês sabem muito bem que rola muito, né? Você era a última pessoa do mundo que eu queria magoar. Meninas não, os homens também fazem muito isso, né? Mas, naquele momento, aquilo ficou muito pesado para mim. Aí, para piorar, o cara ligou para mim, o namorado dela ligou, me falou umas coisas absurdas que não vai rolar falar aqui, porque chega a ser obsceno, assim. Baixaria mesmo. E aquilo mexeu comigo de um jeito que... eu estava sozinho em casa, então assim, foi tudo muito propício. Eu estava num quadro já depressivo, ela me ligou, o cara me ligou, eu estava sozinho. Acho que alguns meses ou 1 ano antes, o meu irmão tinha tentado se suicidar tomando remédio, pelo mesmo motivo, porque tinha terminado um namoro. Família difícil, né? O Júnior que sabe. Mas foi o que exatamente aconteceu. Eu tive um surto onde eu comecei a chorar e eu fiquei ansioso e eu não sabia... Eu nem consigo descrever muito bem a emoção naquele momento, mas eu sei que eu desci, peguei uma cestinha que fica na cozinha, com todos os remédios dos meus pais. Meus pais, hoje, os dois acima de 50 anos, com pressão alta, com quadro de pressão alta, então tomam um remédio controlado. E aí eu peguei aquela cestinha e eu sei que foram pelo menos uns 15 comprimidos de pressão alta, que eu ingeri, mais alguns outros sortidos daqueles que a gente tem na mochila, né? Vai escolhendo. O Dorflex, o paracetamol, o Dramin, enfim, tomei tudo aquilo e fui pro meu quarto. Passaram alguns minutos, meu irmão chegou,
Meu irmão hoje é casado, tem 2 filhos, mas na época ele namorava. Chegou e ele viu que eu estava num estado estranho, estava chorando, me perguntou o que aconteceu. Aí eu contei para ele que tinha tomado os remédios. Perguntei para ele o que tinha acontecido com ele quando ele tomou, porque eu estava viajando na época que ele tomou. E ele falou, não, você tomou, pelo amor de Deus, vamos para o hospital. Eu, não vou para o hospital, me recusei para o hospital. Naquele dia a gente tinha um aniversário de uma amiga. E aí ele falou, bom, então tá bom, você não vai para o hospital? Ok, eu não vou te carregar à força. Mas você vai comigo no aniversário, porque se você passar mal, eu vou poder te socorrer, eu vou poder te acudir. E aí, por uma exceção à regra, eu enchi a cara e a bebida acho que deve ter me salvado naquele dia, porque os remédios não fizeram nenhum efeito. E não vai dizer que é bebida, mas eu acho que foi mesmo cuidado de Deus ali. Não dá nem para explicar. 15 comprimidos de pressão alta era para ter tido um colapso mesmo. Então, essa foi a minha experiência e é até estranho falar. É a primeira vez que eu falo assim num público grande. Eu nunca tive nenhum problema de contar para os meus amigos, de falar sobre o que aconteceu. Mas até para mim é assustador, porque eu nunca pensei em tirar minha vida. E naquele momento aconteceu. Tinha sentido, era um impulso. Simplesmente aconteceu. Gustavo, tem alguém perto de você que... Cara, eu tenho uma experiência parecida com a do Júnior nessa questão, né? Desde os 17 anos eu trabalho com igreja. Hoje eu estou com 36, né? Trabalho com juventude, adolescente. E então foram muitos casos, né, que eu vi. E particularmente um que mais mexe comigo aconteceu muito próximo. Era uma família muito querida e era o pai e a mãe, né? E tinham 3 filhos e a menina mais velha, né? Ela vinha num quadro depressivo e veio a cometer o suicídio, né? E aí a gente enfrentou todo esse nó. Eu estava de mudança para a cidade, para a mesma cidade. A gente soube da notícia que ia para a cidade. No dia seguinte, a gente ficou sabendo que ela tinha se suicidado. Então foi um convívio. A gente tinha tido um convívio prévio e depois um convívio mais intenso com os sobreviventes da família, né? Esse é um negócio interessante porque na semana que vem a gente vai ter uma especialista sobre o tema. E em conversa com ela no telefone, ela falou: esse tipo de tragédia a gente chama as pessoas que estão em volta de sobreviventes, né? Houve uma tragédia, alguém morreu e outros não morreram. Então essa é a típica definição de sobrevivente. Eu achei muito interessante porque a gente acompanhou todo esse caso, né? De perto e foi o que até hoje mexe com a gente, comigo, com a minha esposa, em casa, e a gente convive, são amigos muito chegados, né, os irmãos e os pais, e até hoje a gente roda nessa temática, assim, de tempo em tempo. Na minha experiência, são pelo menos 10 pessoas que eu aconselhei, que eu caminhei com elas, que tiveram alguém que suicidou bem próximo, ou que tentaram suicídio, igual o Lucas está contando, a gente sempre esteve perto, né? E de família que lida com isso e de outras tentativas, né? Eu acho que tem algumas coisas. A gente estava discutindo aqui agora há pouco e falando de algumas coisas. Tem algumas personalidades, né? Algumas que a gente pode separar por personalidade das pessoas, que elas não têm a tendência suicida, essa típica que caminha por uma depressão e vai para isso que a gente conhece mais. Mas tem essa outra personalidade que eu me coloco nesse lugar, tem uma outra tendência, que é a autodestruição, que é o caminho de violência. Então, eu me lembro da minha história como adolescente, na primeira parte aí da juventude também, e vejo como a minha caminhada era de autodestrutiva, no sentido de prazer na violência, nas brigas, sempre buscando uma nova, sempre buscando essa questão, usando drogas, envolvido com arma, com isso, com aquilo, e naquela coisa forte da periferia, um montão de história que vocês conhecem aí. Interessante que são as duas causas, né, de maior mortandade no Brasil,
é a violência tem um dado disso, e o suicídio, né? Você estava me contando desse dado, né? Entre 15 e 29 anos. Isso. A segunda maior causa de morte nessa faixa etária é o suicídio. E a primeira tem a ver com a violência, então é exatamente isso. Parece que são duas formas de você infligir morte, né? Seja a si ou ao outro. Parece que são duas vias de uma mesma iniciativa de infligir morte, um impulso ou algo que parece que é inerente. Como é que vocês acham que é isso, assim, dentro do ser humano? Vocês conseguem perceber um pouco essa ambiguidade, essa coisa que, ao mesmo tempo, uma criança pequena ou uma outra criança, né, já expressa isso, essas duas formas, né, de você querer ou descontar raiva em alguém ou, às vezes, em si mesmo, assim? Eu estava pensando agora há pouco sobre, principalmente, a questão da criança. Está muito na cara e a gente ri. Eu lembro de alguns vídeos virais na internet de mostrar a menininha apaixonada pelo professor ou pelo amiguinho e ela chorar copiosamente porque ela fala que ama, e é uma garotinha de 6 anos de idade. E que engraçado, né, pra pois gente. É, assim. a gente Um ironiza, real, mas é né? uma coisa que está ali. A gente já está vendo alguns traços disso, né? De uma certa... eu me arrisco a dizer que em algum desses vídeos eu vi uma coisa assim, eu vou me matar, e ser colocado como uma coisa irônica. Mas que é uma coisa que está ali. Depois que a gente já passou por essa dor, é fácil, né? Pois Ou é. talvez alguém olhar de fora. Exatamente. Você contou um relato seu, mas eu poderia contar de outras desilusões que eu dei outro rumo para elas, não necessariamente, né, a mesma atitude, mas atitudes diferentes, e que depois, ou hoje, contando a mesma cena aqui, alguém podia olhar e falar, mas por causa disso, né? Ou essa dor depois passa, que é o caso da menininha. Você fala, pô, já passei vai por crescer, isso. vai aprender, né? Você vai aprender, né? Uma forma, e na verdade é uma forma de menosprezar o sofrimento do outro, né? Que ali no caso da criança ela não está simulando, ela está. Que outro traço, Júnior, você vê assim às vezes desse impulso meio dúbio, assim, de... Eu olho para algumas coisas e vejo que tem planejamento, né? E no suicídio eu vejo que em algumas situações a pessoa está com capacidade para planejar a sua própria morte, e ela planeja a sua morte, tanto é que ela escreve uma carta, ou ela faz em um lugar público, ou ela faz para ferir a família, ela faz... Então, uma pessoa que ajudei, o pai dela havia suicidado de frente para a rua. Então, todo mundo passava lá. E, para tirar ele daquele lugar, não seria uma coisa simples. Ia precisar de bombeiro. Então, virou um espetáculo. Não tinha como cobrir aquilo. Então, virou uma coisa que todo mundo do bairro vinha para ver. Então, é uma coisa para agredir, né? Para agredir quem fica. Em cada caso tem uma nuance então, diferente. O Lucas está falando do impulso, né? Tem a questão do impulso, e uma jovem senhora lá da minha comunidade, eu acho que há 3 anos atrás, ela tirou a vida. Ela tinha 30 anos e ela estava numa crise de depressão pós-parto. E ela tirou a vida, o que deixa a gente numa situação de agonia, né? De saber que uma mãe fez isso, mas aquilo a gente percebe por alguns detalhes que foi no momento parece que tinha um plano todo, né? Colocou a criança na escolar, cuidou de alguns detalhes assim que a gente percebe que tinha plano. Então, são coisas... E, ao mesmo tempo, tem a questão do impulso e tem coisas inexplicáveis atuando aí também, né? Eu tenho uma filha especial, a Júlia, e a minha filha, muitas vezes, né, a gente tem que estar cuidando dela e procurando o melhor medicamento, o melhor apoio que a gente pode dar. Tem psicólogo, tem a gente cuidando, dando toda a atenção, psiquiatra, enfim, todo um cuidado desse, mas ela, de vez em quando a gente está lidando com ela, que ela está se arranhando, então arranha o rosto, se machuca. Então, uma coisa autodestrutiva que está lá no coração, aquilo que a gente não consegue acessar. Eu queria muito acessar, eu queria muito que
tirar essa agonia dela, né? Eu queria que essa agonia viesse para mim, porque ela, tendo as limitações que tem, ela não consegue nem entender por que é que isso está levando ela a se ferir. E ela não, essas palavras que a gente lê, essas frases da prevenção, das campanhas de prevenção do Setembro Amarelo, minha filha tem 13 anos, é especial, e eu vejo ela falando. Então ela fala, eu queria sumir, eu queria desaparecer, eu queria que isso acabasse. Então, ela não entende o caminho, mas ela está dizendo coisas que já passou pela mente da gente aqui, e a gente, por ter um estado de consciência diferente, talvez consiga controlar. E se a gente está afetado emocionalmente por uma crise, ou a gente está passando por... Né, pode ser um desequilíbrio químico, a gente pode tirar a vida. Tem uma coisa muito interessante que eu acho que tem a ver com a campanha, né? Todo mundo que lida com isso fala sobre... Falar pode ser a melhor saída, muitas vezes, né? Eu lembro quando eu fui servir o Exército e veio o pessoal do CVV, Centro de Valorização da Vida, e era muito interessante, porque eles estavam falando alguns dados sobre suicídio, e aí entre jovens, ali no caso, dentro dessa faixa, né, que é muito frequente, e eles trouxeram isso, você liga nesse, é 141 o número. E aí eu ficava meio assim, mas o que os caras vão falar? E aí muitas vezes, eles estavam explicando, muitas vezes é uma conversa. A pessoa precisa conversar sobre o assunto. E eu, na época, eu fiquei meio cético. Eu falei assim, por que alguém ligaria? E depois eu me vi já em várias situações, servindo o próprio Exército, em que eu falei, eu vou ligar, porque do jeito que eu estou aqui, eu não sei o que eu vou fazer com a minha vida, né? E às vezes um fuzil carregado na mão. Estava tudo ali, né? Então, assim, muito interessante. E depois eu entendi por que eles tinham tanta recorrência disso no próprio Exército e tal, e trazendo um pouco isso. Poxa, quanto que às vezes uma conversa, isso pode ajudar, quanto que falar sobre o assunto. E trazendo, por exemplo, aqui na Glocal, a gente costuma falar sobre espiritualidade cristã, né? E talvez esse seja um dos meios, um meio dito cristão, ou em meios religiosos, onde o tema talvez seja mais tabu ainda, né? Às vezes as pessoas não tocam no assunto. Como é que foi para você, Lucas, isso? Por exemplo, você estava num contexto, talvez dentro de uma igreja, e como é que foi para você isso, ter que lidar com esses sentimentos? E como é que que tipo de coisa te ajudou, nessa crise aí? Acima de tudo, acho que, em primeiro lugar, o cuidado de Deus, né? De ter conservado a minha vida ali naquela situação. Mas isso é depois, né? Sim, mas então, eu acho que principalmente de sair, né, dessa condição de tristeza profunda, de depressão, foram os amigos, sem dúvida nenhuma. E os amigos que eram da igreja. O Júnior como meu pastor, o Simval, gente, é costume, para mim, assim, a gente sempre chamou de Júnior. E outros amigos do meu grupo de jovens na época, e gente que também era casada e era muito perto, estava muito próximo, e gente que, quando soube, ficou louco e assim me ligava todo dia, e se soubesse que eu ia ficar sozinho em casa, de jeito nenhum, me levava para qualquer lugar, para o McDonald's, por isso que eu tô meio gordinho agora. Não, brincadeira. Mas é exatamente isso. Eu acho que, para mim, a cura real veio das pessoas que me ajudaram. Foi exatamente falar sobre isso e me sentir apoiado, né? Não me sentir sozinho. Eu acho que naquele momento onde eu fiz aquilo, eu estava sozinho. Ainda que tivessem pessoas preocupadas comigo, e que se eu ligasse teria resolvido, naquele momento eu estava sozinho. Então, a partir do momento onde eu me senti respaldado, não só pelos amigos e pela igreja, que foram fundamentais, mas minha própria família, meu próprio irmão, que me tirou ali da cama e me colocou do lado dele. Que já tinha passado uma experiência semelhante, exatamente, né? O que traz todo um outro peso, né? E muitas vezes, quando não se fala sobre o assunto, você nem sabe quem está perto de você que já passou, às vezes por coisa parecida, né? Isso se torna um tabu, às vezes... Eu lembro quando chegava alguma notícia, às vezes no trabalho de alguém, ou mesmo dentro da igreja,
qualquer ambiente que eu tivesse, alguém citava e aí você falava, poxa, que coisa, e dá aquele sentimento, aquela angústia diante de uma situação, mas parece que logo depois, na sequência, fica, sei lá, vamos falar de alguma coisa boa. E aí não se toca mais no assunto e aquilo vai para debaixo do tapete. Então, o quanto que esse tapete faz mal, né? É até engraçado, faz 6 anos que isso aconteceu e é a primeira vez que eu estou falando disso, né? Para mostrar exatamente como esse tipo de fórum ele é praticamente inexistente, né? Tem gente aqui que provavelmente passou experiência muito semelhante, talvez, né, com outras nuances, com outra coisa, mas por que a gente não pode falar sobre isso? Por que a gente não pode dizer que, às vezes, né, esse sentimento, pô, eu quero sumir, sei lá, alguma coisa... E, às vezes, a gente fica com isso guardado e não entende que, dentro da gente, às vezes, tem essas duas pulsões, algo que pulsa pela vida e algo que, de alguma forma, às vezes, a gente se vê querendo se sabotar, querendo até se prejudicar ou se sentindo indigno de viver ou sei lá, no caso, por exemplo, de uma experiência afetiva frustrada. Por que isso abala tanto a gente no nosso senso de dignidade? É o ponto de, então se eu fui rejeitado, então quer dizer, acabou tudo, né? Nem eu me quero mais. Esse tipo de... É lógico, qualquer pensamento nessa linha é meio simplista, mas é um pouco essa... parece que a gente tem essas duas forças dentro da gente brigando, né, Júnior? Você falou de talvez tenha alguém aqui, é certeza que tem. O texto que uma das nossas... das pessoas que a gente teve contato e convidou para vir aqui, ela não podia, não tinha o dia, mas uma das coisas que ela escreveu, ela diz o seguinte, que dos dados que chega ao conhecimento, por exemplo, isso que aconteceu com o Lucas não chegou ao conhecimento de nenhum serviço público, mas os dados pelo serviço que chega aos hospitais, às clínicas e confirmado como suicídio ou tentativa de suicídio, são 20 milhões de tentativas de suicídio por ano no mundo. Então, todo mundo aqui tem contato com alguém que tentou o suicídio ou conhece... Quer saiba ou não, né? Exatamente. Quer saiba ou não. Então, por isso, é um problema de saúde pública. É por isso que a gente tem que tratar dele, lidar com ele de verdade. Então, o que vai acontecer é que as campanhas como essa... Então, as organizações que a gente está trazendo aqui, sociais, para falar aqui, não leva 2 anos, nós vamos ter alguém ativista para lidar com a questão do suicídio e falar do assunto para valer. Então, é certeza que a gente vai fazer isso. Tem a CVV que faz isso, que é conhecido, mas logo a gente vai estar com gente trabalhando com política pública para fazer isso. Mas eu acho que fazer um exercício aqui para a gente terminar, eu acho que assim o caminho aqui é o que você diria, se você tivesse com o Lucas ali naquela semana, naquele mês difícil, Lucas, você vai dizer o que era importante ali para você. Talvez você tenha até tido, né? Não sei. Mas o que seria muito importante para você? E, Gustavo, o que você diria para alguém que está ali naquela semana, na semana de crise? Que é possível que alguém que está ouvindo a gente, alguém que está convivendo com o pessoal, que talvez até esteja aqui, está numa semana dessa, onde está cheio de pensamentos negativos e está no meio dessa crise. Eu acho que a primeira coisa que eu diria e que eu digo é... Primeiro, sinta-se normal. Porque as pessoas podem ter reações diferentes, mas os sentimentos são muito parecidos, que todos nós lidamos. Todos nós lidamos com uma profunda decepção quando a gente está se sentindo rejeitado. Ninguém tem um sentimento bom diante disso, por exemplo. Estou falando da rejeição, mas pode ser várias outras. Uma situação que não tem sentido, uma situação que aconteceu na sua vida em que você olha e fala, daqui agora eu vou viver como daqui para frente, né? E eu acho que a primeira coisa que eu falaria é isso. E uma vez eu disse para um amigo num desses casos e no caso dele ele lutava muito com a questão da dependência química. E eu disse para ele, cara, eu tenho as minhas crises, cara. Vamos fazer assim, você me liga na hora que você estiver se sentindo mal e na hora que eu estiver me sentindo mal eu vou te ligar. Falei, talvez as minhas tentações são diferentes das suas, mas a causa é muito parecida, muitas vezes. Para eu me render às minhas tentações e talvez para você se render às suas tentações, eu disse para ele. E a gente fez aquilo. Então, assim, a gente, às vezes, de madrugada, eu ligava para ele, o que foi? Cara, estou mal aqui, bicho. Estou para fazer besteira.
Oh, não, cara, não é assim, não. Ele veio sem jeito, tipo assim, era você que devia me aconselhar? Mas eu falei, cara, é isso, bicho, eu tô aqui, cara, gente, carne e osso, igual você. E ele também, tantas outras vezes, às vezes ligou e falou, ó, cara, tá muito mal, né? Ou momentos que eu liguei para ele, ele falou, cara, foi Deus que mandou você me ligar, porque minha cabeça agora estava rodando em besteira, né? E eu não ia te ligar. Então, essas coisas, eu acho que... É isso que eu diria, cara, é isso que eu diria, assim. Sabe, você, assim como eu, é um ser humano normal e a gente passa por essas coisas e não passe por isso sozinho, cara. Não passe por isso sozinho. Tente compartilhar com alguém que você tem um mínimo de confiança e muitas vezes a perda dessa pessoa pode ser um motivo para fazer a gente achar que as coisas não têm mais sentido. Mas tem mais gente que se importa com você. Né? Liga, fala, liga para o CVV, liga para o... Cara, liga. Não passe isso sozinho. Acho que é isso, Júnior, que eu iria falar. Nenhum outro conselho. Assim. Lucas? Tem um amigo meu que fala que tem 2 tipos de pessoas. As pessoas... Um é aquela que aprende com os próprios erros, e a outra, que é melhor ainda, que aprende com os erros dos outros. Então, baseado na experiência de quem aprendeu com o próprio erro, eu vou dizer 3 coisas. Uma é para todo mundo. Seja quem já pensou em fazer ou quem nunca pensou em fazer. Nunca toma uma decisão importante de cabeça quente, ou se você não está emocionalmente bem para tomar qualquer tipo de decisão, não a tome. Espera um pouquinho. Essa é para qualquer pessoa. A segunda palavra que eu quero dizer é que tirar a própria vida não resolve. Acaba, mas não resolve. Então, para resolver, você tem que viver. Você tem que passar por isso e se superar e se reinventar. E vai passar, acredita, vai passar, independente do problema que for. Pode ser uma desilusão amorosa, uma dor de corno como a minha, ou pode ser uma coisa muito pior, muito mais difícil de lidar. Mas passa. Com certeza passa. E a última é só reforçar o que o Gustavo está dizendo. Se você, em algum momento, está pensando ou pensou em fazer isso, procure alguém que goste de você, procure alguém que você goste. Não passe por esse sentimento sozinho. Isso é primordial. Se você não tem ninguém que possa conversar com você sobre isso, que você possa contar, liga para mim. Sério, cara. Liga para mim, me adiciona lá no Facebook. Me adiciona lá no Facebook, Lucas Ferraz. Pode chamar lá, de verdade, qualquer hora. Pode me acordar de madrugada. Mas não passe por isso sozinho. Não toma decisão de cabeça quente. Você não vai se arrepender porque vai acabar. Né? Não vai ter jeito. Mas não vai resolver. Então, às vezes, uma conversa, ela resolve. Então, se você não tem ninguém, você me procura. Se você não tiver ninguém. Se você tiver um amigo próximo, alguém que gosta de você e que você gosta, procure essa pessoa. Que eu tenho certeza que você vai se sentir melhor e que isso vai passar. É isso aí. Bom, gente, esteja consciente o tempo todo do seguinte. Câncer mata. Câncer de mama, câncer de próstata. Suicídio é o resultado de algumas doenças. Então, depressão também mata. E depressão a gente tem tratamento para isso. Então, você precisa de ajuda. Se você percebe que está nesse caminho, você precisa procurar um especialista para te ajudar. Você precisa de um ambiente de terapia para te ajudar, conversar sobre isso. E aí você não é do ambiente religioso. Algumas pessoas têm sentido procurar um pastor, procurar um padre, procurar um sacerdote. Para outros não tem sentido nenhum. Então não faça isso, não procure um pastor. Aliás, tem um monte de pastor que é melhor você não procurar mesmo, não. Na hora que você tiver isso aí. Os caras vão querer explorar o demônio e você não vai entender nada. E vai continuar ruim, né, cara? Porque não dá para expulsar você de você mesmo, né? Você está mal e é você, cara. Você precisa tomar alguma coisa, precisa de terapia, precisa de entender qual é essa agonia aí que está batendo na porta do seu coração. Mas, para terminar a nossa conversa aqui, eu quero falar uma coisa que o profeta disse. Quando a gente entra numa crise dessa, a gente fala que a gente está no azar do azar do azar, né? A gente é o cocô do verme, do cocô do cavalo do bandido. Né? A gente já não tá, né? A gente não tem autoestima. Eu falo por mim, por exemplo. Já não tem. Está falando de mim por quê, né?
você está falando de mim? Fala de você, né, pô? Esses caras aqui que receberam a carta do profeta, eles estavam no azar do azar. O profeta Jeremias escreveu para eles, eles estavam assim, tudo dando errado. Então, você imagina que tem as famílias escravizadas servindo lá num outro país. E imagina aí, você que é casado, você virou servo, você virou garçom de uma família que você não conhece. Você é casado e a tua mulher é obrigada, de vez em quando, a ter relação sexual com alguém lá daquela família que você está servindo. Isso é o azar do azar ou não é? Era isso. Então, a gente fica amenizando aqui, mas é uma condição pós-idade da pedra, né? Onde tirar qualquer um do sério. Quem é servo e serve sexualmente, e serve do jeito que o Senhor mandar, ou senão ele tem direito de vida e de morte. Para esse povo, então, esse povo pedindo desesperadamente, Deus me tira desse inferno, ou eu vou sair por conta própria. Sair por conta própria era o direito do Senhor perseguir e matar. Então, era o azar do azar. E aí, a carta... Então, os caras começam a orar por Deus, tira a gente daqui, tira a gente daqui. E aí, o profeta manda uma carta. E diz assim, isso vai acontecer daqui 70 anos. Quer dizer, vai continuar difícil para vocês. Eles se estabeleceram. Eles conseguiram respeito. Mas no começo era todo esse abuso aí que eu estou falando para vocês. E um versículo dessa carta, né, uma parte, um pedacinho dessa carta diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, não desiste de hoje. Então, aquela pessoa que está pensando em tirar a vida, não está desistindo de amanhã, está desistindo de hoje. Não desiste de hoje. Tem alguém que está ouvindo essa conversa nossa aqui, no carro, em algum lugar. Tem alguém que está ouvindo aqui. Não desiste de hoje. Não desiste agora. Se o profeta disse uma coisa importante para aquele povo que sofria, diz uma coisa importante para mim e para você também. Ele diz... Eu sei os planos que eu tenho para você. As coisas não fazem sentido agora, mas eu quero que você acredite. Eu quero te encher de esperança e eu tenho um futuro para você. Essa perspectiva de mundo que a gente é criado ex nihilo, né? Não tem sentido, eu não sei de onde vim, não sei para onde vou, aí você fica nessa bagunça. Deus está dizendo, não, eu sei para onde você vai, eu sei porque você existe, talvez você não saiba, mas eu sei. E é isso que Ele tem para nós. É essa palavra que Ele tem para nós. Agora, como é que a gente vai lidar com isso? Falar, beleza, Deus falou isso lá para esse povo. Como é que a gente vai lidar com isso? Eu e você, a gente precisa de gente por perto. Né? Deus, Ele usa pessoas, usa braços para abraçar. Amigos. Então, se você é amigo de alguém, que você percebe que está num risco, que está num momento de solitude desnecessário, aproxima-se e faz aquilo que essa campanha do Setembro Amarelo está dizendo, né? Vai lá e ajuda, tá bem? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, tem alguém... As pesquisas dizem que a cada dia mais de 30 pessoas tiram a vida no nosso país. Tem alguém nesse momento que está nessa loucura. Então, Senhor, agora, Senhor, seja agora, hoje, a visita inoportuna, seja a campainha, seja o amigo que tem um insight agora, nesse momento, e manda uma mensagem, e faz uma ligação, e vai fazer uma visita fora de hora. Mas, Senhor, que tem aqui pessoas que estão nos ouvindo, que seja aquela pessoa que chega minutos antes, que chega na hora certa, que chega no dia da boa conversa, que vai ser um bom ouvido e ajudar para que algumas pessoas, para que, quem sabe aqui tem alguém que vai virar um ativista que vai lidar com isso diretamente, mas que vai se posicionar para que muitas pessoas encontrem a paz que lhes falta
e vençam o desejo de morte que está no coração de um número enorme de pessoas no nosso mundo. Nos ajuda a lidar com isso. Nos ajuda a ser a luz que falta para as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Tudo que a gente mais deseja, mesmo não sabendo bem do que se trata,